Se a irrigação é tão boa assim, por que o Brasil não irriga mais? Água em debate. Água em debate. Água em debate. Rafaela, na primeira vez você fez uma pergunta bem objetiva, né? Agora você fez uma pergunta bem subjetiva. Então eu vou te dar a minha visão do assunto, tá? Por que a gente não irriga mais? Porque historicamente nunca precisou. A nossa agricultura de sequeiro, comparado com outros países, ela sempre foi competitiva. Sempre se produziu relativamente bem na chuva. O risco climático era baixo. Quando a gente começava a ter demandas para aumentar a produção, abria-se novas áreas, tinha muitas áreas disponíveis. Então nós fomos criando uma cultura de agricultura de sequeiro, que é bem diferente da agricultura irrigada. Se você olhar mesmo o nosso melhoramento genético, os melhoristas estão melhorando planta para sequeiro, eles não melhoram planta pensando na agricultura irrigada. Então o agricultor ele pensa muito na parte econômica. E a irrigação é uma tecnologia cara. Então ele não via necessidade e retorno econômico rápido quando ele pensava comprar um equipamento para irrigar só na época da chuva. Algumas vezes na época da chuva, se eu posso, se necessário, comprar novas áreas e abrir novas áreas. Mas o que aconteceu? Essas questões ambientais, as áreas boas novas para se abrirem, foi ficando mais rara e nós estamos tendo cada vez mais que intensificar a produção e produzir no período seco. Aí a irrigação ela passa a ser estratégica e eu escrevi um artigo sobre isso que chama o paradoxo da agricultura irrigada. Então nós falamos aí do retorno econômico, né? O produtor não via muita vantagem economicamente. Quando você começa a produzir na seca, começa-se a notar mais essa vantagem do retorno econômico, a questão de crédito, a questão de energia. Sabia, Rafaela, que tem locais que a pessoa tem terra e tem água, mas não tem energia? Nós temos que ter uma política de Estado para energia, porque energia é desenvolvimento. E a questão da água. Embora a gente tenha 12% das reservas de água doce do mundo, a gente tem dificuldade de usar a nossa água, mesmo no Cerrado. Mas no Cerrado, essa área no meio do Brasil, que representa mais ou menos 24% do nosso território, nós temos muita água num período, geralmente de novembro até abril, depois do período seco. E a gente faz outorga, que é o direito de usar aquela água, com base no período seco. Então a gente cria dificuldades. E no período seco, para a gente usar, a gente tem que reservar quando tinha a água que tinha no período chuvoso. Então a gente precisa de barramentos. A nossa legislação dificulta a gente ter barramentos. A gente tem que trabalhar nessas coisas. E também, por fim, a questão da percepção pública. Comunicação que a gente está fazendo agora. O público sempre olhou e a comunicação sempre foi feita no sentido da irrigação grande usuária de água. Nunca se apontou os benefícios que a irrigação traz, não só em termos de produção de alimento, mas em termos ambientais, para as pessoas. Nesse artigo que eu escrevi, Rafael, esse paradoxo da agricultura irrigada, eu falo para os agricultores olharem os sinais. E os sinais hoje, com aumento do risco climático, indicam que a gente vai ter que irrigar mais, que a irrigação entra no processo de produção como uma tecnologia indispensável. Espero ter respondido a sua dúvida. Maravilha, doutor Lineu. Muito obrigado mais uma vez. Está respondido, Rafa? Tá respondido sim, obrigada, viu, gente? Maravilha. Você que está acompanhando esse episódio, tem alguma dúvida, comenta aqui, deixa seu like e não deixe de seguir a página TechCrop para acompanhar os outros episódios da nossa série Água em Debate. Abraço.